Boa noite, irmãos. Bom vê-los. Pastor Elias, irmã Iracema, Irene vai viajando, pastor Edson, irmã Zilda, e alguns demais irmãos também. Bom vê-los aqui de volta, viu? O texto que eu escolhi para falar com os irmãos essa noite, ele me veio à mente no começo do mês de dezembro. Nos primeiros cultos, eu lembro que o pastor André, as pregações começaram a falar a respeito do Natal, do nascimento de Jesus, o mês do Natal. E o pastor André, numa das suas pregações, ele não era esse tema, mas ele passou pelo o menino nos nasceu, o seu nome será maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz. A hora que chegou esse príncipe da paz, aí eu fiquei com esse príncipe da paz na minha cabeça, aí me veio um texto, né? Que o príncipe da paz, Jesus, e fiquei com esse texto desde aquela época. Então foi a minha inspiração, foi aquele momento. Entre tantas outras coisas que foi falado naquele dia a respeito do menino que nos nascer, eu fiquei com o príncipe da paz. Bom, Isaías profetizou 600 anos antes, mais ou menos, que o menino iria nascer. E que seu nome seria maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Bom, chegou o tempo, passou aqueles 600 anos aproximadamente. Agora esse menino já não é mais um menino. Agora ele é um adulto, ele é um homem. Seu nome é Jesus, há 33 anos aproximados. Está prestes a morrer. E dentro de pouco tempo, poucas horas, pouquíssimo tempo, ele já estaria numa cruz. Ele estaria no finalzinho do ministério dele. E esse Jesus, que agora é um adulto, que foi mencionado por Isaías, lá dizia que ele era um menino, porque o menino nos nasceu. Ele será um príncipe. É próprio de um menino da realeza, quando nasce, ser um príncipe. Mas quando cresce e vira um adulto, ele não é mais um príncipe, agora ele é rei. Então agora o rei Jesus, o príncipe da paz, o rei da paz, junta seus discípulos, um pequeno grupinho, pouquinha gente, num cantinho, e começa a dizer algumas palavras para eles. E entre elas, exatamente o texto que eu quero ler, está em João 14, Evangelho de João 14, verso 27, que na minha versão diz assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. É só esse texto. O rei da paz agora está dizendo, chamando seus discípulos, um pequeno grupinho, e começa a falar: eu vou deixar para vocês a minha paz. Mas a minha paz não é igual ao mundo tem. A minha paz é outro tipo de paz. Não se turbe vossos corações, fiquem sossegados, eu vou deixar a paz com vocês. Então, se fosse dar um tema para essa mensagem, irmãos, é uma paz inexplicável, uma paz diferente. E se nesse texto Jesus disse, eu vos dou, se Jesus falou que vai dar, ele vai dar. Se Jesus disse que a paz dele também aqui não é a mesma encontrada no mundo, eu vou, mas não dou como o mundo a dá. Então é sinal que algum tipo de paz existia, pelo menos conceitualmente, que a gente sabe que a paz plena não existe, nunca existiu no mundo. Mas existe algum tipo de paz conceitual que as pessoas conheciam como paz. Eu vou deixar, mas não é igual vocês sabem aí não, tá? Se Jesus, se a paz dele não é a mesma encontrada no mundo, é porque algum tipo de paz existia naqueles dias. Talvez até exista hoje, ou pretende-se que haja. Como sempre foi, paz plena nunca houve em lugar nenhum no mundo, mas alguns momentos de relampejo de uma aparente paz existiram. E neste momento aqui que Jesus está dizendo, ele sabia muito bem qual era o conceito, o conhecimento de paz que aqueles discípulos, aquelas pessoas tinham e a sociedade da sua época dizia. A Bíblia diz que quando Jesus veio ao mundo, na plenitude dos tempos. O que quer dizer na plenitude dos tempos? Quando estava tudo, foi no melhor momento. No melhor momento, a civilização avançada, a democracia grega dominando os conceitos, os direitos, as responsabilidades. Não tinha muita barbárie, não era aquela coisa de idade muito antiga, onde que as pessoas matavam outra, existia uma aparente paz. O período do domínio romano nessa época, Roma dominava, entre outros lugares, Jerusalém, onde Jesus vivia, existia uma aparente paz, uma plenitude, estava tudo dando certo.
uma aparente paz, tinha governo, as pessoas pagavam seus impostos reclamando, mas pagavam, tinha estradas pavimentadas para o evangelho se dissipar, então Jesus ia para cima, ia para baixo, não era trilha no meio do mato, existiam os caminhos, e caminhos às vezes até com uma espécie de um asfalto, com pedrilho, a carruagem, os cavalos andavam bem ali, estava num momento bom do mundo, não era um momento de paz, mas de uma aparente tranquilidade, uma paz relativa. E Jesus veio nessa época, e Jesus sabia, ele vivia isso, ele conhecia as pessoas, ele sabia o momento. E se Jesus falou assim, olha, a minha paz não é igual à paz que tem por aí, é uma paz diferente. Só que como é que a gente vai saber se a paz dele é diferente se a gente não sabe quais são os outros tipos de paz? Então eu fiz um exercício, irmãos, eu pesquisei bastante, escolhi alguns tipos, conceitos de paz existentes na história passada, mais ou menos, e hoje. Só para a gente comparar, porque a palavra de Deus é vivificada, ela tem que valer hoje, e a palavra de Deus fala assim hoje. A minha paz não é igual a paz que tem hoje aqui, hein? Nós no mundo não vivemos em paz. Mas em alguns lugares existe uma aparente paz, uma certa tranquilidade, não temos guerra, aparente paz. Então nós temos um conceito de paz. Então fui procurar, irmãos, um conceito geral de paz. Eu procurei na Wikipédia, no Roais, em vários dicionários. Eu fiz um resuminho. Todos eles vão apontar para a mesma coisa. Eu fiz um resumo, diz assim, um conceito geral de paz. É um estado de tranquilidade, ausência de violência ou agitações. Tranquilidade, não tem agitação, não tem briga, não tem guerra, a coisa está mais ou menos calma. Esse é o conceito de paz que aparece nos dicionários atuais. Mas eu fui falando, o que é um conceito de paz para um chinês? Se Jesus estivesse falando isso para um chinês, o que o chinês acha que é paz? Eu li uma reportagem, nessa reportagem, o primeiro-ministro chinês, Xi Jinping, o primeiro-ministro é o presidente ou manda-chuva. Ele é o top, ele é o que manda na China. Ele manda prender, manda soltar, ele manda matar, manda viver. Xi Jinping, em 2024, numa conferência de paz, numa conferência que ele foi fazer na Europa, ele disse que a paz para o líder chinês é ser alguém harmonioso, benevolente, não violento. E ele afirma que a China é uma nação onde a guerra e a hostilidade não são promovidas. E a paz para Xi Jinping é estabilidade social, harmonia, desenvolvimento mútuo e não intervenção estatal. Ele deu esse discurso agora, final de 2024, na Europa. Paz para mim é isso. Então, o líder chinês, a segunda maior nação do mundo, que a primeira já é a Índia, em número de pessoas, líder de 1 bilhão e 700 mil pessoas. Paz para nós, chineses, é isso aqui, harmonia, paz social, não tem guerra. Não foge muito do que estão lá nos dicionários, nos melhores dicionários. O que é paz para um judeu? Bom, eu coloquei o shalom, que é o famoso cumprimento judeus, quando se encontram, quando se ausentam um do outro, desejando uma paz para todos. Mas esse shalom, paz, ele não significa, shalom é paz. Mas ele não significa ausência de guerra ou violência. Até porque Israel, desde que existe, vive em guerra e com violência. Que dirá nos dias de hoje. Que dirá os libaneses lá, as faixas de Gaza e a turma lá. Shalom não quer dizer, nós estamos em paz, desejo paz para você. Mas não vivem em paz. Mas tem um conceito, shalom é um cumprimento formal, que na prática não traduz em paz. Mas é a paz que se conhece. Não significa ausência de violência. E embora a paz e a compaixão sejam um preceito fundamental para o shalom para os judeus, não necessariamente são praticantes da não violência. Bom, tem 60 mil mortos entre libaneses e uma guerra de 1 ano aí. Então esse é o conceito de paz, shalom. Mas o que adianta shalom? E o shalom estava na época de Jesus também, ele falou assim, não adianta shalom, não adianta a paz teórica que existe aqui na estabilidade da plenitude dos tempos. O que é paz para o hinduísta? O hinduísmo é uma das maiores religiões do mundo, uma grande religião da Índia. A paz para o hinduísmo, em vez de ser shalom, é
shanti, que é paz eterna para a humanidade. É um complemento parecido com os judeus, quer dizer um pouquinho diferente, mas desejar paz também para todos. Esta paz, segundo o hinduísmo, é alcançada quando a alma atinge a libertação divina do ciclo infinito de reencarnação. Melhora, reencarna, é infinito. Um dia a paz chega para o hinduísmo. Isso depois, somente depois, se a pessoa tiver vivido uma vida inteira nesse ciclo de reencarnações, uma vida justa e piedosa. Do ponto de vista prático, isso é impossível de se realizar. Se existisse reencarnação, lógico, que não existe. Isso é paz para o hindu, o país mais populoso do planeta, 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. Então, eu peguei algumas situações para dar um geral de como que as pessoas pensam a respeito de paz. Eu peguei paz para um índio, aqui no Brasil. Pesquisei e achei. Tem um indígena chamado Vitor Krenak, que é um líder indígena conhecido, defensor dos direitos indígenas. Ele deu uma palestra também em 2023, ele diz assim: para mim, paz é o resultado de resistência e de luta. Esses são os tipos de paz que existem no mundo. Reencarnar é luta, eu desejo paz, mas mato. E Jesus disse: minha paz não tem nada a ver com essa paz do mundo. Vamos ver mais um pouquinho. Houve um período chamado da Pax Romana, que é justamente esse período de paz teórica, onde na época Jesus nasceu, plenitude dos tempos. A Pax Romana durou muitos anos, durou séculos. Uma aparente paz, uma paz dominada pela força de um grande exército. Tem um exército ali fora, fala assim: não vai ter briga, não vai ter luta, todo mundo vai pagar seus impostos, vai para casa quietinho. Todo mundo vai. Um período chamado Pax Romana, uma Pax na marra, na base da força militar, do poder, do dinheiro, do exército. Acabou o período da Pax Romana, depois de Jesus, veio a chamada Pax Britânica. Assim que acabou as guerras napoleônicas, Napoleão acabou as guerras, a Inglaterra ressurgiu como um grande país industrializado, começou a crescer, muita prosperidade, muito domínio, a civilização começou a se acalmar e teve um período de 100 anos de uma aparente paz. A Inglaterra cresceu, a época a Inglaterra mais cresceu. Está tudo certo, paz, tranquilidade, poucos problemas, não tinha guerra, está tranquilo. Durou 100 anos e acabou a Pax Britânica. Existe um conceito também chamado de paz da potência. É um conceito filosófico. A paz da potência diz assim: é uma paz, para que essa paz exista, é necessário o uso da capacidade política para agir sobre outros. Ou seja, eu não tenho um grande exército igual tinha Roma, não tenho um grande exército igual tem os Estados Unidos. Eu sou um país pequeno, não tenho muito poder. Mas se juntar com mais meia dúzia de países pequenos, formo um grande poder político, exerço a minha força sobre as outras e exijo paz. Pax da potência, é um conceito filosófico. E tem a paz da impotência. É quando, aliás, eu falei o contrário, a paz da potência é quando alguém tem muito poder, exerce o poder sobre outro. A paz da impotência é que eu falei anteriormente, quando eu não tenho poder sozinho, junto com uma meia dúzia, e viro um poder para obrigar os outros a ter paz. Existe uma chamada paz da satisfação. Para esse conceito filosófico, paz é quando a satisfação mental e física é plena. Eu estou mentalmente, fisicamente completo, não preciso de nada. Para ele isso é paz. Para a filosofia, Epicuro, um grande filósofo, 300 anos mais ou menos antes de Cristo, um dos grandes filósofos, ele dizia que a tranquilidade mental era o caminho da ética para encontrar a paz. Então, para ele, a ética era a paz. E para ele, a paz para ser alcançada precisava ter eliminado todo tipo de desejo. A não satisfação dos desejos dele era o caminho para ele alcançar a paz. Para Epicuro. Para finalizar, eu peguei Santo Agostinho. Santo Agostinho, um dos grandes teólogos da Igreja Católica, junto com São Tomás de Aquino, eles são um dos sustentáculos da teologia católica romana, entre outros, mas eles são uma das bases. Santo Agostinho, esse padre, ele diz assim: a paz para mim é experimentar todos os meios disponíveis de satisfação
até se livrar do espírito da tentação. É exatamente o contrário de Epicuro. Um era não satisfação, isso aqui era satisfazer. Mas depois ele acabou vencido, e ele afirmou: os nossos corações se agitam enquanto não repousam em Deus. Tem 12 tipos de paz, irmãos, eu li uns 100. Não foge muito disso aqui, ó. É para lá e para cá, um vai para cá, um para cá. E Jesus disse: a minha paz que eu vos dou não é igual esse tipo de paz que tem aqui nos nossos presentes séculos passados. Não é a paz do índio. A minha paz é diferente. Existem muitos tipos de paz. E Jesus disse: não, a minha paz é outra. E Jesus sabia exatamente qual é o tipo de paz que ele estava vivendo junto com os seus discípulos. Ele disse: eu vos deixo a minha paz. A paz que Jesus estava ofertando, irmãos, era uma paz diferente. É uma paz profunda e duradoura. É paz que expulsa a ansiedade e o medo. E nenhum desses que nós lemos, e nenhum dos vários que eu li, tinha esse assim, ó. A paz aqui é aquela que expulsa o medo. Não, isso aqui é exclusividade de Jesus. A paz de Cristo expulsa a ansiedade e o medo e guarda a mente e o coração. É uma paz que não depende de recursos materiais, ela é viva, age e trabalha em favor daqueles que creem nele. Bom, eram os últimos momentos de Jesus em vida. E eles disse essas palavras de João 14, 27 que nós lemos a esse pequeno grupinho. Mas por que ele disse essas palavras? Deixa eu minha paz. Irmãos, era talvez a única coisa que ele tinha para deixar. Ele não tinha bem nenhum. Ele não tinha um anel de ouro, ele não tinha dinheiro, ele não tinha um jarro de prata, ele não tinha nem travesseiro para repousar, até a Escritura diz. E até as suas roupas que ele usava no corpo, depois não eram dele, que depois foi sorteada lá entre os soldados, depois da crucificação, para ver quem. Nem as roupas que ele tinha, ele podia deixar para os discípulos. Ele não tinha nada, mas ele tinha um presente. Eu vou deixar para vocês a minha paz, e a minha paz é diferente de tudo que vocês conhecem de paz. Diferente do hinduísmo, diferente do chinês, diferente do judeu, diferente do americano, diferente da filosofia, diferente do padre, diferente de Santo Agostinho, diferente de tudo. O presente mais precioso: eu vos deixo a minha paz. Aquele menino que nasceu príncipe, se tornou um homem, o rei da paz falou: eu vou dar uma paz diferente, só eu tenho. Tá? A paz. E paz, irmãos, de Jesus Cristo é muito mais do que a ausência de guerra. O que a gente pesquisou aqui é que aquilo era uma ausência de guerra. É muito mais do que a ausência de guerra, o perigo de ter saúde, de ter recurso, de ter dinheiro e outras coisas. A base da paz de Cristo não é recurso nenhum humano. A base da paz de Cristo é relacionamento com Deus. Deixo-os para vocês, é relacionamento. Eles estavam ali, eles não estavam longe, vocês estão perto de mim, vou deixar para vocês. A base é o relacionamento. A paz do mundo, irmãos, depende da capacidade humana, mas a paz de Jesus depende apenas de um coração que ama a Cristo. No mundo a paz é desejada, é o alvo. As pessoas mudam de São Paulo, vai para o interior porque eu quero paz. Sai da cidade, porque eu quero paz, eu quero tranquilidade. É desejada no mundo. Mas a paz de Cristo, ela não é desejada, ela é ganha, ela é doada. No mundo a paz é quando tudo vai bem. Para o crente a paz existe mesmo em meio às lutas. No mundo a paz é buscada de acordo com aquilo que os olhos veem. A paz de Cristo é alcançada pela fé. Não estou vendo nada, mas eu estou em paz. Não estou vendo, mas eu estou em paz. A paz de Cristo é de origem sobrenatural. Nós estamos falando de outra coisa, não estamos falando de chinês, de Xi Jinping, não estamos falando de hinduísmo, de Santo Agostinho, de Epicuro, de teologia, de conceito nenhum. É uma paz diferente. A paz que Cristo nos dá, em parte ela não é racional. Nós não entendemos a paz. E depois nós vamos ver nos textos que nos apoiam, a gente não vai ler, mas vai só citar, que não dá para entender. Porque como é que pode explicar alguém que está numa dificuldade, está numa luta, seja ela qual for, os irmãos imaginem as lutas piores aí, e a pessoa está, não, tá tudo bem, está com Cristo, está tudo bem. Pô, esse cara é louco? Não, não é louco, é que essa paz vivida, ela não é racional, não dá para explicar, não tem palavra para explicar. Mas esses crentes parecem que é bobo nada, ele está na paz. E Jesus diz:
Eu vos dou a minha paz. Irmãos, dado é dado. Eu vos dou. Eu não vos vendo, eu não alugo, eu não faço negócio, eu não faço campanha, eu não faço promessa, eu não faço nada. Eu vos dou. Eu quero dar, é dele, ele é presente. É um presente. Eu vos dou. E se Jesus disse que dá, deu, está dado. Ninguém nunca deu um brinquedo por uma criança e depois de uma semana voltou e falou assim: você pode me devolver o brinquedo que eu não quero te dar mais? Nós, sendo ruim, não fazemos isso. Imagina o príncipe da paz, o rei da paz. Eu dei, está dado. Ponto final. Só que o fato de Jesus dar não significa que a gente recebe, né? Ele me dá, se eu não quiser pegar, como é que faz? Se dá um presente para uma criança, um presente para uma pessoa. Não, não quero. Você fica igual um bobo com o presente na mão assim. Você quer dar, mas a pessoa não quer pegar, ela não toma posse. O fato de Jesus dar significa que a gente precisa se apossar do presente. E como é que se faz isso? Com base no relacionamento. Nós não vamos ler para encurtar o tempo. Se é relacionamento, então, usando uma linguagem mais moderna, nós precisamos estar conectados com Ele. O tempo todo, conectado com Cristo. Como é que se faz isso? Estando onde Ele está. João 20, 19, depois os irmãos podem ler. Lá diz assim: porque Jesus chegou e houve paz. Porque onde Jesus está, tem paz. Se você estiver perto de Jesus, tem paz. Relacionamento com Ele, estou sempre perto de Jesus. O Espírito Santo nos ensina a receber a paz através da palavra que nos traz a paz. João 14, 27. As Escrituras: eu vos deixo a minha paz. Romanos 5 e 1. Porque nós somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Relacionamento. Gálatas 5, 22 afirma que a paz é um fruto do Espírito Santo. É um fruto do Espírito, perdão. Em Romanos 15, 13, a paz acompanha a fé. Fé e paz. Eu creio, acredito, tem relacionamento. Fé e paz. A base de pegar esse presente é estar perto de Cristo. E o próprio Evangelho de Jesus no todo, as Escrituras no todo, é a porta-voz ao mundo, às pessoas, da paz. E a fé é uma coisa que a gente não pode explicar muito. Eu tentei só fazer um comparativo para dizer que a paz de Cristo é diferente de qualquer paz que possa existir na história passada, presente ou futura. A fé permite ultrapassar qualquer entendimento. Filipenses 4 e 7. Os irmãos conhecem bem o texto. Paz que não dá para entender. Paz eu não estou entendendo, mas é paz. Pergunta numa luta daquelas, mas estou em paz. Irmãos, a paz de Jesus não tem preço. Não é vendida, não é trocada, não é conquistada através de nenhum tipo de artimanha ou negociação com Ele. Isso não tem negociação. Ele deu. Vai da gente pegar. Senhor, eu quero estar próximo do Senhor, eu quero ter essa paz, eu quero desfrutar dessa paz, eu quero ter relacionamento contigo, com a tua palavra, com os irmãos, para desfrutar dessa paz. Ele já deu. Nós só precisamos pegar. O texto afirma que a paz é conquistada no reino espiritual. Não é o chinês poderoso, não é os Estados Unidos com o seu exército, não é a Pax Romana, não é a Pax Britânica, não é nada. É conquistada na base do relacionamento com Cristo e com a sua palavra. Quando a gente fala Cristo é a palavra, é mais ou menos a mesma coisa, para não dizer que é a mesma coisa. O que esse texto está dizendo, então, irmãos? Que é uma paz conquistada no reino espiritual. É porque ele é um poder divino, é uma virtude para o crente. E é um presente valiosíssimo, é o maior presente que alguém pode ganhar depois da salvação. Sou salvo. E agora? Paz. Tem presente maior. E o verso termina da mesma forma que ele começa no capítulo 14, verso 1. Ele repete. O verso termina dizendo, numa versão livre que eu encontrei num livro meu: não se inquiete em seu coração, nem se atemorizem com as aflições, se apropriem da paz que eu vos dou, paz que não é a mesma destas que o mundo oferece. Era isso que eu queria repartir com os irmãos. A palavra falou bastante fundo no meu coração, desde dezembro, compartilhei com a Solange, esse texto não sai da minha cabeça. Eu fico feliz em compartilhar com os irmãos, dizendo que a
paz de Ele não tem nada a ver com a paz do mundo, não tem nada a ver com dinheiro, com nada. É paz transcendente, é de outra natureza. É a paz divina, é uma virtude de Cristo para as nossas vidas. Portanto, cabe só nós nos apropriar, se aproximar de Deus, estar com Ele, com a sua palavra e vivenciar essa paz de Cristo nas nossas vidas. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, irmãos.